E aí, gente, era nem isso aqui. A gente tá na aula 50 do nosso curso sobre economia. A gente vai de novo para a equação do Black Scholes. E hoje a gente vai começar falando sobre a definição do que, além de outras equações que são importantes nesse tema, sobre o que é uma call option e o que é uma put option. Então, o que é na prática, né? Isso aqui é importante porque eu não falei a definição ainda de forma clara. E a gente precisa dela para continuar, né? Então, primeiro, uma opção de call ou uma call option é um contrato entre duas partes, né? Duas pessoas. Então, é um contrato entre dois entes, né? Ou duas pessoas, ou dois entes, né? Em que ele dá para esses entes, né? O direito, mas não a obrigação de comprar um asset a um certo tempo. Em que dá o direito, mas não a obrigação de comprar. E guarda esse termo comprar. Isso é muito importante. Um asset a um prazo de maturação T e a um certo stack price que a gente sabe que é K nas nossas equações aqui do Black Scholes. Então, é muito simples. Ele te dá a oportunidade, né? Ou a opção, né? De você comprar um asset a um tempo determinado. A um certo strike price. Em que o valor da ação em si, vamos supor que a gente está falando das ações da Apple. Vamos supor que as ações da Apple estão no momento. Vamos supor, tá? A 120. Então esse é o S. É o preço atual da ação. Isso aqui vai mudando ao longo do tempo. Vamos supor que eu escolhi o strike price em 118. Pode ser mais que 122. Dependendo se for uma call option, uma opção de compra ou de venda, tu tem que escolher acima ou abaixo do valor. Aí depende se você quer uma opção de compra ou de venda. Porque no caso, se ela tá 120, se você comprar 118, tá comprando abaixo do valor que ela vale, né? Aí depende se você tem uma call option ou uma put option, né? Então, é um contrato entre duas pessoas que dá o direito de comprar um asset a um tempo T. Esse tempo, vamos supor que seja 30 dias. A não ser que seja uma opção europeia, né? Qual a diferença da opção europeia? A opção europeia, tu só exercita o seu direito no fim do prazo de maturação. É que nem um future. Um future é basicamente, tu tem uma commodity e você, vamos supor arroz, tu investe no arroz. Tu compra um future de arroz. Vamos supor que você invista 5 mil reais nisso. E vamos supor que o prazo de maturação seja 30 dias. Então daqui a 30 dias, seja qual for o preço do arroz, se ele subir, você ganha, nesse caso, se for uma call option. Se for uma put option, vamos supor que tá apostando que o preço do arroz vai descer. Então daqui a 30 dias você vai ver o preço do arroz e se descer você ganha. Proporcionalmente ao quanto você investiu e quanto ele caiu ou subiu. Então, só que o future, ele não... Alguns sim, mas a maioria dos futures, o prazo de maturação é fixo e você não pode fazer nada no processo. A opção é diferente. Tu tem o direito de exercitar a sua ação, sua opção, quando você quiser. Nesse caso de compra, em que você quer, nesse caso específico, que o preço suba. Então essa é a call option. Agora a gente vai para a outra, né? A put option, que é a mesma coisa, só que diferente. A estrutura é a mesma. A put option é um contrato também. Contrato entre dois entes, né? Entre duas pessoas ou entes, ou pessoas, que é mais fácil. Em que ele te dá o direito, mas não a obrigação. Isso é muito importante. Se você quiser, tu não faz nada até dar 30 dias.
ou 15, depende do que você vai escolher, 2 meses, de comprar, não, desculpa, de vender um asset a um tempo T de maturação do contrato e a strike price K. E dependendo se for uma put option ou uma call option e você quiser, nesse caso, ou que o preço da ação suba, que é bullish, né? Ou bearish, que é desse, que é um shorting, você tá esperando que as ações caiam. Também tem opções de futures, né? Enfim, ou você pensar que o preço do arroz vai cair, preço do petróleo, etc. Qualquer tipo de commodity tu pode fazer short. Normalmente, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre esse tema no canal e eu dei exemplos práticos, né? Num aplicativo de transações de futures. E eu mostrei ali estatisticamente que em certos períodos as pessoas mais usam shorts do que longs, né? Um short você pensa que o asset vai cair de preço, um long você pensa que ele vai subir, que é o normal que a gente pensa, né? Em investimentos, né? Mas tem muito short no mercado de commodities. Tu ganhar pensando que vai cair, né? É interessante. Então, um te dá o direito de comprar um asset a um tempo T, né, dado o strike price que você escolhe, e o custo de transação vai aumentar conforme isso. E conforme o T aumente, também o custo de transação aumenta. Se você pegar uma ação que expira em 60 dias, o, o preço vai ser maior desse contrato, né? E tem outra pessoa que vai finalizar esse contrato no outro lado, né? Quando você compra ou vende esse asset, né? Tem uma pessoa que você vai comprar de e vender para nesse contexto, né? Então você tem uma coisa chamada bid-ask spread, que é a relação de compra e venda de oferta e demanda de opções. Então você tem um bid-ask spread. Num aplicativo de investimento, você tem uma tabela que mostra o bid-ask spread de call options e de put options. De N assets. Opa. Então, N call options e N put options. Tu tem um bid-ask spread em relação a isso, né? O que as pessoas estão vendendo e comprando agora no mercado. Então, no fim, é uma... não é equilíbrio, mas tem uma relação aí de oferta e demanda de opções nesse contexto. E tem uma coisa chamada Forward Price Stock, que é o preço atual da ação, mais o valor esperado do custo de segurar essa ação no tempo T, que é dado por... é uma equação agora. Vou colocar aqui. S0, que é o preço da ação atual, S, e a taxa de desconto, que é elevado a RT, em que R é os juros. Porque, como, por exemplo, quando você vai fazer um short, um put option, tu pega um empréstimo, tu tem que fazer isso, né? Tu tem que ter uma forma de garantir que você vai pagar esse negócio. Você tem uma coisa chamada margem, né? Por exemplo, em opções de puts, né? Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um short. Dependendo da forma que você estrutura essa opção, tu pode perder entre aspas infinitamente. Ou seja, vamos supor que tu investiu 5 mil, mas você pode ganhar, vamos supor que seja 2 mil de lucro, e o que você pode perder é tipo 50 mil, dependendo, se você fizer merda. Não ver os Greeks certinho ali, que eu falei na última aula. Então é muito importante que você tenha a noção de que embora as noções de ganho em opções sejam maiores, as de perda também. Então a forma que você estrutura a opção é muito importante. E eu já falei sobre isso na aula sobre opções do canal. Deixa o vídeo na descrição se der. Então você tem uma relação de mudança, né, de decaimento em relação a juros e tempo da ação ao longo do tempo. Que tem a inicial, que pode ser 120, mas vai mudando o preço ao longo do tempo. E dependendo do strike price que você escolhe, tu vai se lascar. Se você quer apostar que a ação vai descer, que ela vai ficar abaixo do preço atual ou acima. Tudo isso pra gente ir pra equação, né? A primeira equação que a gente vai ver é do Merton. E eu vou colocar aqui primeiro algumas questões, que é o chamado de mediano, né? Que é 1000, que ele é dado por
a taxa de juros R menos o preço da ação, da opção no caso, né? Ao longo do tempo, que é o V, dividido por 2 ao longo do tempo T. Então você tem os juros associado, que isso aqui é um valor, tá ligado? Por exemplo, pode ser juros de 6%. O preço da opção atual pode ser 123, 124 ao quadrado dividido por 2 e pelo tempo T, que pode ser um decaimento ao longo do tempo. O prazo de maturação pode ser 30 dias, mas pode estar no dia 15, dia 14. Isso aqui muda conforme o tempo. E isso aqui é importante, né? E a volatilidade é sigma. A volatilidade anual, né? É sigma igual a V ao quadrado por T. Em que aqui é a mudança da preço da opção, né? Então, ok. Pode tirar um print aí, quem quiser. Vamos para a parte prática agora. Para a equação em si. Vamos para verde. Eu já mostrei a equação de Black-Scholes tradicional, certo? Eu vou mostrar agora a Black-Scholes-Merton, que é um pouco diferente. Não, na verdade, a do Merton primeiro, que ela adiciona dividendos, na verdade. Então, eu vou apagar essa parte de baixo agora. Eu só mostrei isso aqui só pra demonstrar, mas eu vou apagar isso aqui. Então, basicamente, a gente vai ter a derivada do preço da opção ao longo do tempo t. Essa é a primeira derivada. Pensa como a velocidade na física, né? Que a segunda derivada é mais aceleração, a taxa de mudança, né? Então, é a mudança do preço da ação ao longo do tempo. E essa é a diferença dessa daqui. R menos Q, em que esse Q é dividendos, é uma taxa de dividendos. Então a do Merton, em algumas relações, ela adiciona dividendos. E aqui continua sendo a taxa de juros. Então a proporção de é uma questão de você entender o seu lucro, né? Possível. Então se a taxa de juros for muito alta em relação aos dividendos, tu vai perder dinheiro nesse processo, né? Porque tu tá pagando mais em cada preço de opção, porque você tem que pegar um empréstimo para comprar essas opções, né? Tipo, você é obrigado a fazer isso. Enfim, é crédito no fim, né? E aí você tem o preço da ação S atual, da ação em si de mercado, né? A derivada do preço da opção pelo preço da ação, mais a volatilidade, que é 1 sobre 2 de sigma ao quadrado, que é a volatilidade, que a gente colocou que é anual anteriormente, e S ao quadrado, porque a volatilidade em relação ao preço da ação, que pode ser 0,5, 0,8, depende aí, é de 0 até 1. Então é muito simples, na verdade. Então, qual é a mudança real para a equação anterior, né, principal? É essa parte aqui, né, que você adiciona dividendos na equação para você, porque opções também pagam dividendos, né? Então você coloca essa relação também junto, né? Então não é difícil. Você tem aqui o preço da opção em relação ao longo do tempo. Tu tem a taxa de juros menos a taxa de dividendos da ação. Depende da política de dividendos da empresa. Dividendos às vezes são pagos tipo quarterly, né? Que é cada semestre. Semestre, creio eu. Depende aí da política da empresa. E da relação das ações pelo preço da opção e da ação. Então, o preço da opção em si em relação ao preço da ação de mercado, né? E a volatilidade. Como eu já disse, volatilidade é inútil em relação a assumir risco, né? Então, esse ponto, que é extremamente importante para essa equação, já demonstra que ela não é tão útil
do ponto de vista de um investidor que busca value invest, né? Então, Buffett e Munger considerariam essa parte da equação principalmente inútil. Eu creio que os Greeks, por exemplo, são totalmente úteis nesse contexto, que eu já falei anteriormente. O gama, a delta, etc. Já falei na última aula. Agora, essa parte de volatilidade é inútil, né? Você também tem o Heston, né? A versão do Heston dessa equação, em que eu vou pôr aqui embaixo. Ela é um pouquinho mais diferente porque ela usa uma equação parcialmente diferenciável, né? Mas eu vou pôr aqui em azul. Em preto mesmo. Então, a de Heston agora. Essa daqui é de Merton. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui. Merton, Black-Scholes Merton, por causa do autor, e do Heston. Depois eu vou discutir outra versão também. Então você vai ter a derivada do preço da opção ao longo do tempo também. Aí já vai para a volatilidade. Só que a gente já coloca N aqui, que é uma distribuição normal, cumulativa. Uma distribuição estatística. O preço da ação ao quadrado. Pode ser 120, pode ser o preço da ação que está atual, né? Da época, por exemplo. A taxa de mudança dessa relação. Que aqui é como se fosse velocidade, aqui é aceleração. Se a gente dar um exemplo na física. Então aqui é a mudança do preço da opção ao longo do tempo, e esse aqui é a taxa de mudança em relação ao preço da ação. No gráfico, graficamente é diferente. E a parte que importa mais ainda, que eu vou até pôr de outra cor, que é a parte que muda bastante coisa, são dois valores, né, que é de correlação, volatilidade e variância, né? Então você tem três letras gregas aqui, rho, que é esse P com um negócio, uma perninha atrás, sigma e nu. Parece um N, mas não é. Esse rho é correlação desses dados de retornos esperados, né? O sigma é o volume de volatilidade. Então, volume, volatilidade. Então, correlação, volume de volatilidade da ação, e variância é o nu. Variância, que é diferente de volatilidade. Então, preço da opção em relação ao longo do tempo, uma distribuição cumulativa associada ao preço da opção e a taxa de mudança dessa opção ao longo do tempo, e três variáveis que a gente não viu anteriormente, né? De correlação, de retornos, volume de volatilidade e variância. E por fim, você vai ter isso pela ação ao longo do tempo. Vamos pôr em azul essa parte. Ação ao longo do... É um preço da opção. Peraí. Preço da ação, preço da opção. Pode até pelo preço da ação em si e nu, que é a variância. Então você tem uma derivada de duas coisas ao mesmo tempo ali. Então, é só você é como a segunda derivada, você coloca aqui duas coisas nesse contexto. E a volatilidade, que vai ser 1/2 de sigma, que é a volatilidade, e nu, que é a variância ao quadrado. Então aqui é além da volatilidade normal que a gente vê aqui, tu tem variância junto. Pra quê? Pra você ter um resultado ainda mais eficiente, né? E a derivada do preço da opção ao quadrado pela variância, né? Pela variância. Tá determinada já. Isso aqui não é difícil, é só você entender qual é a parte que isso significa. Valor da opção ao longo do tempo.
uma distribuição cumulativa estatística associada à opção e à taxa de mudança da opção. Toda essa parte aqui é a taxa de mudança da opção estatisticamente. Então, a mudança do preço e a mudança da opção em relação ao preço de mercado da ação. Três variáveis que a gente não viu anteriormente: correlação associada a retornos, volume de volatilidade e variância. Isso tudo em relação ao preço da ação atual e a taxa de mudança da ação em relação, do preço da opção em relação à ação e a variância dela. Mais a outra parte de volatilidade, que em vez de ter só a volatilidade e o preço da ação, você tem. Isso daqui é new, tá? Deixa eu pôr certinho aqui, que parece que eu coloquei 2 vezes ali. Tá vendo a perninha? Aqui é new. Aqui é V, que é o preço da opção, e aqui é a variância. Então aqui a gente tem na parte de volatilidade também variância e também a segunda derivada da opção em relação à variância. Para que tudo isso? Para ser ainda mais eficiente, entender a diferenciação em relação ao valor da opção. Então, tanto esse daqui adiciona dividendos, o do Merton, e o do Heston adiciona uma equação parcialmente diferenciável com alguns parâmetros diferentes para uma eficiência maior do algoritmo. Esses algoritmos eles são considerados mais eficientes em alguns contextos. Tem também algoritmos para opções europeias, como eu disse que o preço da maturação é fixo, né? Na verdade, o prazo de maturação é fixo e você só pode exercitar a sua opção ou put option ou call no fim do prazo de maturação, né? Pode ser 30 dias, 15, você que escolhe lá no aplicativo, você usa de investimento. Só que não é o caso aqui, né? Eu não vou ficar falando sobre as ações europeias necessariamente, mas o ponto que você tem que entender é que, para terminar a aula, que a opção, a call option, no caso, é um direito de comprar a um tempo T, a um certo strike price que você escolhe. Pode ser acima ou abaixo, no caso você quiser pensar que a ação vai subir ou descer. E a push option é uma opção de venda. Só que não é só isso. Tu tem, e eu já falei disso no curso sobre opções do canal, várias formas de você fazer isso aqui. Tem naked put, tem butterfly, tem strangle, tem long call, short call, long put, short put. Você tem diversas formas de você estruturar isso. Não é só isso. É muito mais coisas que eu já falei em outros vídeos, né? Talvez eu traga aqui na lousa, mas eu já falei também na prática, no software, né? Usando sites também para isso, para mostrar visualmente como funciona. Eu já mostrei no curso de options do canal, que tem umas 3 horas. Eu vou tentar deixar na descrição. Falei tanto da parte matemática quanto da parte prática. Então, é basicamente isso. Uma opção, ela pode, americana no caso, você pode exercitar a um determinado tempo, quando expira, você se lasca. Mas basicamente essa é a lógica. Então era isso, até o próximo episódio.